Agora que é a mensagem dessa noite. Como assim, pastor? Capítulo 4. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse... Muda essa tradução aí, gente. Essa NVI. E Boaz subiu à porta, sentando-se ali, e eis que o remidor que Boaz tinha falado ia passando e disse o quê? Almeida Corrigida Fiel. Disse o quê? Ô fulano. Ô fulano. Eu não sei se você já fez isso, mas já viu quando a gente chega na casa de uma pessoa que a gente não conhece, não tem campainha, a gente começa, amanhã, olha neném, e dadá. Um dia eu estava na casa do Cleito, nós estávamos brincando na rua, a bola de Josué caiu na casa do vizinho, que ele falou, e agora? Eu não sei o nome do vizinho. Eu, nananã. Oi, tá. Ei, ttt. Olha como Boaz vai chamar fulano. E fulano, irmãos, eu peguei aqui o significado de fulano, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Quando você chama alguém de fulano, é um indivíduo indeterminado. Fulano dos anzóis. Fulano dos anzóis carapuça. Fulano dos grudes. Tratamento vago e indeterminado. Atribui àquele cujo nome não se conhece. Ou a quem, repita comigo, ou a quem intencionalmente não se deseja pronunciar. Então, quando Boaz chamou ele de fulano, saber o nome ele sabia. Ele sabia, ele disse, tem um resgatador, ele sabia que tinha, mas ele não chamou pelo nome. Ô fulano. Ele não queria nomear, ele não queria reconhecer. Ô fulano. Qual é o tema dessa noite? Então você vai observar que tinha Boaz, mas o primeiro resgatador era quem? O fulano. Tinha Boaz, mas tinha um primeiro. Quem era o primeiro? O fulano. Você não vai encontrar nome, é isso mesmo, é o fulano. Volte, por favor. Então Boaz subiu à porta, sentou-se ali, e eis que o remidor que Boaz tinha falado ia passando e disse: ô fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciões da cidade, testemunhas, 10 anciões da cidade, e disse: assentai-vos aqui. E eles se assentaram, era assim que iam fazer um acordo, era o cartório daquela época. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, está vendendo. Eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciões do meu povo. Se has de redimir, redime. E se não houveres de redimir, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há senão tu, que a redima, eu depois de ti. Então disse ele o quê? Eu vou redimirei, olha só, eu vou redimir as terras. Repita comigo, as terras. Mas olha só o Boaz vai fazer agora. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra na mão de Noemi, também comprarás o quê? A moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido para isso, sobre herança. Ou seja, você não vai pegar só a Noemi não, você vai casar com Ruth e você vai ter que suscitar, você vai ter que dar continuidade ao falecido. Você tem que, porque é assim que fazia. O falecido, o cara tinha filhos, para dar filhos àquele cara, ficaria como ele.
Então ele não tinha que pegar só a terra, não só Noemi, ele tinha que casar com Ruth. E Ruth era o quê? Valiosa. Ruth, ela era uma mulher que você vai ver de atitude, de decisão, uma mulher que tinha envergadura. Mas olha o problema agora. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre sua herança. Então disse o remidor: para mim não poderei redimir. Para o quê? Para que não prejudique a minha herança. Na verdade, outra tradução diz: para não prejudicar a minha linhagem, a minha família. Aqui todo mundo é judeu, ela é uma estrangeira. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já muito tempo este costume em Israel. Quando a remissão e permuta, para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato e dava o seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-o para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei quanto foi de Elimeleque, e de Quilion e de Malom das mãos de Noemi. E de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disso sois testemunhas hoje. Agora dá uma olhada aqui. Ela era uma mulher de valor? Ruth era uma mulher de valor? Quando lemos a história dela, não tinha, a Bíblia diz, olha, ele disse: não só eu, mas todo mundo que trabalha comigo, todo mundo do meu povoado, diz que você é uma mulher de envergadura. Só que, irmãos, presta bem atenção. Você pode ser a pessoa mais correta, íntegra, mas na mão do fulano você não presta. É aqui que muitos se frustram. Se Ruth tivesse caído na lavoura do fulano, do primeiro remidor, imagine essa mulher criando expectativa no coração: esse homem vai me redimir, ele falando para ela: você é uma estrangeira, você vai estragar a minha linhagem, e pisando nessa mulher. Eu pergunto para você: não adianta você ter valor se quem te tem nas mãos não te valoriza. Quem está entendendo, diga amém. Não adianta. Você pode ter muito valor, e olha, isso acaba com você, porque você faz, só que o cara só diz: está estragando, está estragando, está estragando. Então observe ali que Ruth era uma mulher de caráter, uma mulher de condição, uma mulher valiosa. Ele disse: você é uma mulher valiosa, uma mulher de fé, uma mulher trabalhadeira, uma mulher determinada. Só que se ela caísse na mão do fulano, o outro era mais velho, não era bonito, não era mais jovem, mas era um homem íntegro, um homem de Deus, um homem que respeitava, um homem que fazia as coisas certas, fazia as coisas direito. Sabe, hoje a gente vê valor na aparência, se preocupa com filtro. A mulher que quer encontrar um homem de Deus, ela se cobre, ela não fica nua. Ela não vai para a academia com aquelas calças de costura na bunda. Porque, irmãos, eu vou falar uma verdade: é bonito de ver e tem desejo de ter sexo com uma mulher dessa. Casar nunca. Nunca. Uma mulher dessa só serve para o cara olhar, desejar e dizer: essa aí eu pego para ter relação, mas largo. E essas mulheres hoje que é tão carente, que às vezes entra com o marido na academia. Esse dia eu vi uma mulher que nem é crente, acostumada a treinar no condomínio dela, falou: fui na academia pública, eu fiquei assustada com as mulheres com essas calças com a costura no meio da bunda para puxar para dentro, muitas malhando sem calcinha.
Uma mulher de Deus, ela se cobre, ela não posta foto com o peito para lá de fora, ela não precisa botar filtro, ela teme a Deus, ela sabe que Deus vai dar o melhor. Agora ela só está fazendo essas coisas porque quer atrair fulano. Quando ela quer atrair fulano, esse é o problema. E se caiu na mão do fulano, e aí agora vocês vão identificar. Você quer ver que você vai se identificar com essa palavra? Se você não encontrou, se você não viveu isso, você encontra com uma pessoa que largou o marido, que o marido era um fulano, ou o cara que tinha uma mulher que é um fulano, aí você quando encontra, você não fala nem o nome, você fala, e fulano? Aí como é que a mulher responde? Aquele troço? Aquele traste? Quando é perto dos filhos, ele ainda fala, pai, com dificuldade. Mas pode observar que é sempre assim. Quando uma mulher foi colocada na mão de fulano, que você vai chegar nela, nem você tem coragem de falar o nome. Você fala assim, e fulano? Aquele troço? Aquele ogro? Troglodita? Bafudo? Peidorento? Barrigudo? Você começa a falar um monte de coisa. Aquela mulher, a do Job, para não falar outro nome, aquela sem vergonha, gananciosa, picareta. Você vai encontrar gente, irmãos, de valor, que se dedicou, o problema é que caiu na mão de fulano. Observe que ela era uma mulher de valor. Mas não adianta você ser uma pessoa de envergadura e de valor na mão de quem não valoriza. E qual de vocês nessa noite, se eu não perguntasse, não podia olhar para trás e dizer, me dediquei tanto àquele traste, aquela traça. Qual é o nome do seu ex? Troço. Shrek. E você tem até dificuldade, quando você sabe que a pessoa tem raiva, você tem até dificuldade de perguntar o nome. Eu quando me dirijo a uma que caiu na mão do fulano, eu falo assim, e o poucas ideias, como é que tá? Até isso já irrita. Para com isso, não quero isso mais na minha vida. Nada de pouca ideia, muita ideia agora, muita ideia. Então, quem aqui não se identifica? Quem aqui não vê? Observa que não é uma questão de ter envergadura. Às vezes você tem envergadura, mas você tem um patrão que é um fulano. Você tem um marido que é um fulano. Você tem uma mulher que é um fulano. E aí você é uma pessoa de caráter, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que luta, uma pessoa que se esforça. Mas em vez de você cair na lavoura do Boaz, você caiu aonde? Na lavoura do fulano. E o fulano está dizendo, vai sujar minha linhagem. Aquela Ruth eu não quero, aquilo não serve para mim. Desprezando alguém de extremo valor. E não só isso, presta bem atenção como isso é sério. Porque você vai ler comigo aqui, ó. Olha onde Ruth vai, essa mulher, nesse casamento com Boaz, como é interessante. Mateus capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 5 e diante, olha só. É a duas mulheres que vai entrar na genealogia de Jesus. Olha lá. E Salmão gerou de Raabe a quem? Lembra que Raabe era uma prostituta que foi resgatada em Jericó, que foi salva. Ela casou com Salmão. E ela que deu a luz a Boaz. E Boaz gerou de Ruth quem? E Obed, irmão, gerou a quem? E Jessé foi pai de quem? Gerou o rei Davi. O fulano disse, vai estragar a minha linhagem. Olha só a linhagem que essa mulher vai dar. Ela é dela, ela é bisavó, nada mais e nada menos de que do rei Davi. O melhor rei de Israel, o mais respeitado, homem segundo o coração de Deus. Quem é
Volta um pouco o versículo. Boaz, então, em Salmão gerou a Raabe, e Raabe gerou a Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed era o pai de Jessé, que gerou Davi. Olha só Ruth ali. E Jessé gerou o rei Davi gerou a Salomão, do qual foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acais, e Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc, a Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Começou lá naquele namoro, começou lá naquela lavoura, foi dali que veio Jesus. Nossas decisões hoje vão influenciar e impactar essa nação. Daqui a, se Jesus voltar a 100 anos, 20 anos, nossas decisões vão estar impactando. É muito sério quando você dá à luz a um filho. Olha onde pode parar isso. Agora eu concluo nessa noite. Há pessoas valorosas. Há pessoas realmente de caráter, de envergadura, seja homem ou mulher. O problema é que se ele estiver na mão de fulano, fulano não dá valor algum. Mesmo que essa pessoa, veja, todos em Israel soube da história de Ruth, todos. Fulano disse, não, ela é moabita, vai sujar minha família, vai sujar minha linhagem. Eu queria até as terras, mas ela eu não queria. E o mais precioso era Ruth. Ele entraria, o fulano, estaria na genealogia ali, mas a Bíblia é tão exata que nem nome dá esse cara. Esse cara, ele nem nome ele tem, ele é fulano. Porque é assim que tem que ser tratado um cara que não sabe valorizar uma mulher que teme a Deus, uma mulher que serve a Deus, uma mulher que não foge da crise, uma mulher que fica na hora da dificuldade, uma mulher que trabalha com responsabilidade. Quando ela sofre o desprezo, vai ser dessa forma que ela vai olhar para trás, aquele traste, aquele troço, aquela desgraça, aquele isso. Ou quando o cara olha para a mulher, aquela isso, aquela aquilo, aquela isso, usa o pejorativo, não consegue nem falar mais o nome, é fulano. E se eu perguntasse aqui, quem é que já teve um fulano na vida? Mas eu não sei se você viu, Ministério de Louvor, quantas vezes a palavra sogra foi mencionada nesse texto. Então eu quero concluir dizendo, quer se dar bem na vida? Trate bem tua sogra.